Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos aí abrir, a situação de aprendizagem 2. Lembrando que nós estamos usando o material do Aprender Sempre, E seguindo essa sequência. Para me acompanhar aí, ser porta-voz de vocês, acompanhar o que vocês estão dizendo no chat, professor Tony. Olá, eu sou o Tony, sou professor de matemática. Hoje não, né? Hoje eu vou estar moderando, né? Então mande aí pra gente aí o nome do aluno, o nome da escola, o nome da cidade onde está falando, para que a gente possa falar aqui e dar os devidos créditos, né? Já mandando aí um abraço para a Escola Estadual Professor Manuel Tabacou Idal, da diretoria Sul 1. Também para a Escola Estadual Professor Erasto Castanho de Andrade, Itaju. E também para a Escola Estadual Visconde de São Leopoldo de Santos. Um bom dia a todos e sejam muito bem-vindos nessa aula. Isso mesmo. Eu também gostaria de mandar um abraço aqui para o Rian Lopes de Oliveira, da professora Rosângela, da Escola Jardim Silva 2, lá de Francisco Morato, que sempre acompanha as aulas aqui. Muito obrigado aí por sempre acompanhar as aulas, Então hoje nós vamos aí continuar com uma habilidade nova, Mas nós vamos continuar aí no Aprender Sempre. Essa habilidade que vocês vão ver agora, basicamente uma complementa a outra, Tony? Então nós estamos falando da habilidade 25 aí do sexto ano, a 25A e a 25B, Que é reconhecer a abertura do ângulo como uma grandeza associada a figuras geométricas. Bem mais para frente aí, bem no finalzinho do mês, nós vamos falar especificamente sobre isso, E a habilidade 25B, que é reconhecer a abertura do ângulo como grandeza, associada aí aos ângulos, relacionados aos ângulos de 90, 180 e 360, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses ângulos, Nós já vimos aí, vocês já observaram, nós já falamos um pouquinho sobre ângulos, Tony? Já comentamos em aulas passadas, mas nós vamos trabalhar aí a ideia de algumas relações. A ideia é como se fosse uma rotação hoje. Então é você enxergar esse movimento. Na telinha de vocês, só para relembrar, eu trouxe então uma definição, e aí eu acho que faltou em aulas passadas, que é o que é o ângulo, Essa palavra, essa origem, Então a origem da palavra, no caso do ângulo, vem do latim, angulum, que no caso é uma esquina, canto, dobra. É o diminutivo de uma base, indo-europeia, anc, que é dobrar, Tony. Olha aí que bacana. Olha só, sabe qual é o cúmulo da força? Qual que é? Dobrar uma esquina. Foi muito boa, essa foi ótima. Nossa, Começamos logo cedo. Aula de matemática, Com piadas... com as piadas boas, de matemática. Muito, sempre bom. Isso mesmo. Beleza, vamos continuar aí de novo na apresentação. Então, a definição, a região, definida no encontro, no caso da intersecção de duas retas, semi-retas, aí o que vocês encontrarem. Então, nessa intersecção, ou seja, esse ponto, de novo aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso, esse ponto, deixa eu colocar aqui a caneta, esse ponto de encontro aqui, essa intersecção, esse encontro entre as retas, anota aí no seu caderno, é importante, Então a intersecção, esse ponto, é o que forma, no caso, o ângulo. Se eu observar aqui, eu vou ter dois ângulos, Tony? Então eu tenho esse ângulo em verde, que já está formado. Geralmente a gente sempre simboliza esse menor, Então a gente sempre olha esse menor ângulo, mas também eu tenho esse outro ângulo aqui, Tony? Então, que é o ângulo externo, Isso, esse ângulo externo, esse complemento. Então eu posso observar aí, sempre olhando, nós vamos falar sobre a volta completa, os 360 graus, mas ele tem esse complemento. Então o ângulo, Então a formação do ângulo é pela abertura que você tem, mas pelo complemento dele também. Exato. Beleza? Muito bem, muito bem. Desses ângulos, só para relembrar algumas classificações, eu tenho certeza que você já tem anotado no caderno, então só para relembrar aí, a gente retomar a ideia da nomenclatura dos ângulos. Pode colocar na telinha, então, a classificação dos ângulos, Tony, são dadas por algumas representações. Então, o ângulo pode ser classificado em vários tipos, como? Represente aí a ideia. Essa atividade está lá na página 69 que eu vou fazer com vocês, tá? Então a ideia aí é representar esses ângulos. Então eu tenho um exemplo de ângulo exatamente 90 graus, Tony? Exato, que é um ângulo reto, Isso, então nós chamamos de ângulo reto. A representação diferente de outros, Esse quadradinho aqui, Esse quadradinho ali, ele representa esse ângulo reto. Então, o ângulo de 90 graus é um ângulo
reto. Beleza. Aí eu tenho, então, um ângulo agudo. Então, o ângulo agudo, quando, no caso, mede, né? Opa, acho que é menos, tá? Ele mede mais que 0 e menos que 90. Então, ele está entre esses dois valores aqui, né, Tony? Entre 0 e 90. Isso. Então, ele, se eu pensar aqui, ó, tava o ângulo de 90, né? Então, ele tá nessa faixa aqui, digamos, né? Então, esse ângulo aqui, ele tem que ser menor que 90 aí, no caso, até o 0. Então, nós chamamos ele de ângulo agudo. E aí, depois, o último, né, que nós fizemos a nomenclatura, que é o ângulo obtuso. Ele é maior que 90, né, e menor que 180 graus. Então, de novo, né, se eu pensar na reta aqui 90 graus, ó, ele ultrapassa, né, Tony? Ele ultrapassa esse ângulo aqui e ele forma ali mais de 90 graus e menos que 180. Beleza? Muito bom, muito bom. Ok? Muito bacana. É Perfeito. muito importante, né, essa classificação, porque a partir dessa classificação também vocês vão ver aí a classificação de algumas figuras, né? Algumas figuras planas, vocês a partir dessa classificação podem identificar. O triângulo é uma delas, mas nós já vimos isso, nós já observamos. Hoje nós vamos específico para um ângulo, que é o ângulo de 180 graus. Beleza? O ângulo de 180 graus aí, né, Tony, nós temos como meia volta, não é isso? Sim. Sempre Muito observamos interessante isso, hein? que é meia volta. Mas ele tem um nome específico. Pode pôr na telinha? Então, o ângulo de 180 graus, ele tem o ângulo raso, se chama ângulo raso. Então, ele tem essa nomenclatura, né? Se utiliza esse nome para representar esses 180 graus. Então, esse ângulo é quando a medida tem exatamente 180 graus. Então, eu coloquei aí para vocês em verde, né? Vocês conseguem ver. Então, eu tenho a origem, esse ponto central, esse ponto O aqui, né? Então, é a origem. Eu tenho uma reta ou semi-reta, que é esse lado OA. E para o outro lado também aqui, né, Tony? O lado OB. E aí, metade de uma circunferência completa, né? Esse ângulo de 180 graus. Muito bem, muito bem. No caso, o ângulo é sempre a abertura entre dois segmentos de reta, né? Parece um segmento de reta só, né, Jonas? Quando a gente está falando dos 180 graus, mas nós temos dois segmentos de reta, né? O OB e o OA, né? Então, eles unidos, completamente abertos, né? Então, a gente vai ter aí um ângulo de 180 graus. Legal, Isso muito mesmo, bom, muito isso bom. mesmo. Então, essa ideia que nós estamos trabalhando, que vocês vão ver aí ao longo dessa aula, principalmente, nós vamos ser específicos aí sobre o ângulo de 180 graus. O que eu quero que vocês entendam? Então, já classifica aí no seu caderno, bonitinho aí. Eu sei que vocês são bem organizados, mais do que eu, inclusive. Coloca aí, 180 graus é o ângulo raso. Então, toda a metade de uma circunferência completa, a metade, exatamente a metade, nós temos aí esse ângulo de 180. Perfeito. Fechado? Perfeito. Fechado. Vamos tentar... No caso não, aberto, né? É, aberto, isso mesmo, isso mesmo. Então vamos tentar aí praticar numa atividade que tem aí no caderno, aí vocês vão, na hora que a gente retornar, vocês vão entender um pouquinho melhor. Pode pôr na telinha, que é o seguinte, essa atividade está lá na página 70, que fala aí sobre, que é do Saresp, né? Que fala aí sobre os ângulos. Aí eu quero entender com vocês, ó. Lourenço estava com um skate posicionado para a esquerda, como mostra a figura 1. Então aí tá na figura 1. A seguir, fez uma manobra dando um giro, de forma a posicionar o skate para a direita. Então ele estava para a esquerda, girou, né, esse skate, como mostra a figura. E aí a pergunta é a seguinte, a medida do ângulo que pode ser associada ao giro que ele rotacionou, né, dessa manobra é, qual das alternativas você acham aí que é possível, que pode acontecer? 45, 90, 180 ou 360? Então, 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho!
Voltamos, né, com agora a participação de todos os alunos do estado de São Paulo. Temos aí a participação do Sistema Prisional de Araraquara. Temos também os alunos da PEI Gustavo Fernando Kuhlmann, de Botafogo, Bebedouro, né, 180 graus foi o que eles falaram. A Escola PEI Olímpia Fault, o 7º C, também os alunos da professora Luciana responderam corretamente aí, né? A PEI Dorvalino Abílio Teixeira, de Jandira, São Paulo, também participando, enviando a resposta correta. A Escola Estadual Roberto Mangue, da Sul 3. Os 7º, A, B, C, D, E e F, responderam aí corretamente a questão. E aí, para finalizar, a Escola Estadual PEI Professor Marivaldo Carlos Degan, de São Carlos. Um bom dia a todos vocês aí, muito obrigado pela participação. Boa, isso mesmo. Bem simples parece essa atividade, né? Sim. Mas ela é muito interpretativa. Você tem que aí entender como a relação aí do eixo, do que é o ponto. Vou explicar um pouquinho aí ao longo dessa atividade, mas a ideia aí vocês conseguem matar a questão, né? Conseguem entender o exercício. Vou pôr a primeira resposta para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Então assim, ó, a medida do ângulo, né, no caso, que pode ser associado ao giro na manobra, 180 graus, como todo mundo aí comentou, né, Tony? Muito Vi bem. aí, muitos comentaram. Então, a alternativa é a C. O giro dado por Lourenço foi de meia volta para a direita. Como o ângulo de meia volta mede, no caso, né, uma volta completa mede 360, metade, né, se é meia, é metade. Então, meia volta, no caso aí, é 180 graus. Aí, como o professor é sem noção, não é assim, Tony? Eu estava esperando por esse momento, ansioso. Como o professor é sem noção, eu trouxe um skate aqui hoje. Essa eu quero ver. Eu trouxe um skate aqui hoje, olha lá. Tá todo mundo... Já chama o bombeiro, né? Caso aconteça alguma coisa. Então eu trouxe um skate aqui hoje, né? Então eu tô aqui com um skate. A ideia é a seguinte, eu quero explicar algumas coisas para você. Primeiro eu vou me posicionar aqui em cima do skate. Ai, meu Deus. Sem cair, tá, Tony? Sem cair, ó. Tô inteiro no skate, ó. A ideia é a seguinte, ó. Esse meu pé direito aqui, essa minha perna direita aqui, ó. Ela é o meu eixo, aquele meu ponto O, né, Tony? Isso aí. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar dar meia volta, tá? Ai, meu Deus do céu. Então, ó. Oh, muito bom, gostei. Então, ó, meia volta. Muito bem. Deixa eu me equilibrar de novo, senão... Então, ó, meia volta é o seguinte, ó. Eu vou até fazer de novo, ó. Então, ele gostou. Esse ponto que eu tô segurando aqui é o meu eixo, é como se fosse o meu ponto O, né? Sim. Então, a meia volta, eu vou até fazer devagarzinho assim, ó. Ele faz meia volta isso aqui, ó. Então, ele mudou de direção. Mudar de direção completamente aí, né? Como se fosse o caminho contrário, etc. É uma rotação de 180 graus. Perfeito. E é isso que eu tenho que entender. Vou até... Show. Vamos tentar de novo? Ai, meu Deus. Será que... Ai, meu Deus. Eu não sei se eu vou conseguir, não. Não sei se eu vou conseguir, não. Porque 180 eu não consigo fazer direito. Vou tentar fazer de uma vez só. Aí não foi. Não foi. Foi um pouquinho mais que 90. Um pouquinho mais. Mas tá bom, foi essa a ideia. Então eu quero que vocês entendam essa relação, principalmente que eu queria comentar sobre essa mudança de direção. Sim. Então 180 graus é literalmente como se fosse o oposto. Então, se você está indo para frente, 180 graus, obrigatoriamente para trás. Aí que entra um ponto que a gente vai comentar um pouquinho aí na próxima atividade. Tanto faz. Seja para a direita ou minha rotação para a esquerda, eu vou fazer exatamente 180 graus. Exatamente. Meia volta, 180. Beleza? Tá? E até uma coisa interessante, porque normalmente quando eles querem indicar mudança, fala assim, nossa, deu uma guinada de 360 graus. É errado, né? Porque quando dá 360 graus, a pessoa gira e para no mesmo lugar, Deu uma volta na vida, né? Deu uma volta na vida, parou no mesmo lugar, não mudou nada, né? Tem que mudar diferente, ser diferente de 360. Deu meia volta na vida. Aliás, qualquer voltinha que você der que não seja 360 já é mudança. Beleza. Então, observando essa rotação, né, observando esse modelo aí, eu quero que vocês... Vou apresentar um modelo aí que está no Aprender Sempre, e aí eu quero comentar algumas coisas com vocês, né? Então, na telinha, pode pôr, também é do Saresp, né, essa atividade, está lá na página 70, que está a seguinte, ó. Observe a figura 1 e assinale, né, qual é o ângulo orientado, né, que melhor descreve que a figura girou 180 graus. Então, eu quero saber, dessa figura aí, tem todas as cores ali, o roxo, o amarelo, o vermelho e o marrom, e aí eu quero que ele
gire, né? Essa hélice que ela gire 180 graus. Qual melhor representa? Qual das alternativas você acha que representa? A orientação também da seta, né, Tony? Ajuda bastante aí, nós vamos comentar bastante sobre. Beleza? Então, 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Voltamos, né, com a participação dos alunos de toda São Paulo. Olha só, a professora Rosilene disse o seguinte, que não é sem noção não, é aula viva, né? Deu uma risadinha, acho que ela estava esperando você cair, né? Eu acho que muitos, acho que muitos aí esperaram tomar um tombo aqui. A professora Adelita também mandando assim, professor Tony, sei que são muitas participações, mas se possível envie um alô para a galerinha do 7º B da Escola Estadual Galharini de Macaraí, São Paulo, um abraço aí para vocês. Também a participação da Escola Estadual Professor Francisco Pereira de Souza Filho, da Leste 2, lá pertinho da gente, né? A aluna Diana, respondendo a alternativa C. Os alunos da PEI Carlos Célcio Lenarduzzi, de Santa Albertina, responderam também a alternativa C. A Escola José Cândido de Araçatuba, a aluna Camila, respondendo também a letra C. Finalizando, os alunos João e Luiz, da Escola Mércia de Itu, do professor Mauro, também dizendo aí que é a letra C. Boa, Show. Isso mesmo, é isso mesmo. Então essa relação aí, dessa rotação, né, identificar esse movimento, de novo, ele mudou, né, a trajetória, esse ângulo aí de 180 graus. Eu tentei montar uma animação para a gente, com forma, né, com a ideia aí, com a cor, para a gente conseguir localizar cada um. A alternativa C é que melhor representa, óbvio, ali com a setinha é muito mais simples. Sim. Nós vamos tentar identificar a cor aí, tentar identificar esse valor para ver se a gente consegue ver a resposta. Ó, pode pôr na telinha? Então, essa figura 1, ela representa aí essa C, né? Mas por quê, ó? Tá vendo esse? Eu tô me baseando nesse ponto roxo, né? Nessa hélice roxa. Então, essa S roxa aí, ó, ela tem que parar na mesma figura ali da C. Então, o que ele faz aqui, ó? Ele faz uma meia volta, né? Isso. Então, ele completa aqui 180 graus. Por Fica isso, bem visual, né? Isso mesmo, a cor ali, ó, certinho, bonitinho. Show. Mas por que as outras não? As outras, então, vamos identificar o porquê não, ó. Se eu observar a alternativa A, então eu tenho ali uma imagem, ó. Essa é a imagem original, né, Tony? Sim. Ali, e aí eu tenho que ver essa hélice roxa. Onde ela foi parar, ó? Ela só fez aquele ângulo de 90. Um quarto de volta. Já vamos falar aí um pouquinho, né? Ó. Já vamos dar algumas definições aí. Então, 90 graus aqui, né, Tony? Então, aquele um quarto de volta, né? Então, eu posso observar isso. E essa letra B, ó. Essa letra B, se eu observar,
ela fez meia volta, né, até então, e andou um pouquinho mais. Opa. Esse um pouquinho mais representa 90 graus. Então, 180 mais 90. 270. Então, esse aqui, ó, 270 graus, né? Muito bom. Ou, nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, 3/4 de uma volta. De uma volta. Beleza? Show. E aí, o 180 graus, né, que nós vimos, a metade, né? 180 graus. E o último? O último ali, a alternativa D, é aquela volta completa. Se observar, a figura é literalmente a mesma, né? Sim. Então ele vai lá, ó, dar uma volta completa, né? Então a seta já orienta isso. Então nós temos ali 360 graus. Algumas curiosidades... Opa, eu escrevi errado aqui. Algumas curiosidades, né? O 360 graus e o 0 é o mesmo ponto, né, Tony? Exatamente. Então, 360 graus aqui é o que ele girou, né? O que ele rotacionou aí. Aí, para exemplificar, eu trouxe meu ventilador, não muito utilizado nesses momentos de inverno, né? Mas eu trouxe um ventilador aqui. O que que eu fiz, né? Eu tentei aqui colocar todos esses pontos aqui, ó, todas essas em roxo aqui, são como se eu dividisse ele em 4 partes. Perfeito. Beleza? E aí eu coloquei uma setinha aqui para simbolizar. Então, 180 graus, aí ó, e é o que eu queria sempre exemplificar, eu comentei, eu tenho que parar aqui, né, ó. Se eu tô subindo, é o contrário descendo, não é? Exatamente, meia volta. Meia volta. Se eu for para a minha esquerda, dá 180 graus, não dá? Dá 180. E se eu fizer o contrário, Tony? Para a minha direita, 180. 180. Então, tanto faz aí, no caso, o lado que está rotacionando, não é isso? Perfeito. Só que eu tenho algumas características, né? A ideia é a seguinte, nós nomeamos, geralmente, o transferidor é muito importante para isso também, né, Tony? Zero, nós nomeamos sempre aqui na horizontal, né, nesse ponto à direita. Certo. Beleza? E aí eu tenho 90 graus, 1/4 de volta, né, que como nós representamos, 180 graus, aqui à minha esquerda, então, se o 0 está aqui, 180 está no caminho contrário. Exato. Beleza? 270 graus é o meu ponto aqui embaixo, e eu rotacionei inteiro aqui, então eu tenho 360 graus. Então eu tenho a rotação aqui, Tony. Oi. Então eu tenho uma rotação aqui, eu tenho um movimento basicamente de rotação normal e eu identifico esses pontos. Tenta colocar no seu caderno, né? 0, que aí é o seu lado direito, 90 graus, 180 e 270 e volta para 360. Esse é o melhor caminho aí para eu identificar isso, né, Tony? Pediram para te avisar que o ventilador para ele está ao contrário. Ah, para ele está desculpa. Desculpa, é que eu tentei colocar ele de frente, desculpa. Então, tentem imaginar o que eu fiz ao contrário. Exatamente. Mas seria mais ou menos essa ideia aí, né? Então, eu tenho 0, 90, 180, 270 e 0 e 360 de novo. Beleza? Perfeito. Fechado? Perfeito. Então, vou pedir, avaliem nossa aula aí, coloca lá, pode pôr, avaliem nossa aula, o que vocês acharam da aula, comentem lá, se você não gostou, reclama do Tony, então coloca lá as observações, agradeço, obrigado Tony. Obrigado, gostaram do flip aí, deve pedir para ele fazer um flip. Pra ele, Não, que ele flip não sabia não fazer. dá, Mas não tem problema, gente, a aula foi especial porque vocês participaram, um grande abraço para vocês, um cheiro e até amanhã. É isso aí, obrigado rapaziada, falou, tchau, 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 tchau.